Bom dia, gente. Eu estou aqui com os exemplos de velocidade e aceleração média, tá? Tirar algumas dúvidas de alguns alunos que estão pendentes aí, beleza? Então aqui a gente tem o primeiro exemplo da gente. Nós temos aí um carro, um automóvel, que é um móvel que faz um percurso em duas partes, tá? Na primeira ele percorre 30 km com a velocidade de 60 km por hora. Na segunda ele percorre 60 km com a velocidade de 40 km por hora. Toda vez que você tiver dois percursos, você tem que desmembrar a fórmula da velocidade, que é ΔS sobre ΔT, fica ΔS1 mais ΔS2 sobre ΔT1 mais ΔT2. Só que o ΔS1 e o ΔS2 você já tem, o que você não tem é o tempo 1 e o tempo 2. Aí você vai usar cada percurso. O percurso 1 você usa a velocidade 1, o ΔS1 sobre ΔT1. Aí você vai achar ΔT1 é igual ao ΔS1, que é 30, e a velocidade 1, que é 60. Dividindo, a gente obtém 0,5. A mesma coisa faz para o percurso 2. Velocidade 2, ΔS2, ΔT2. Vai ficar ΔT2 é igual a 60, que é o ΔS, dividido pela velocidade, que é 40, que vai dar 1,5 horas. Somando-se os dois, a gente vai obter agora 0,5 com 1,5, que vai dar 2 horas. Certo? Então, se eu já tenho agora o tempo total, eu vou calcular a velocidade média, que é ΔS1 mais ΔS2 dividido pelo tempo. Então é 30 somado com 60, que vai dar 90, dividido pelo tempo, que vai dar 45 km por hora. Então esse é o primeiro exemplo da gente, tá certo? Então achamos aí a velocidade média total, utilizando o ΔS total e o tempo total que a gente encontrou. No segundo exemplo, a gente tem aqui um móvel que vai ser ele vai fazer esse percurso em duas partes, só que as duas partes elas são iguais. Gente, toda vez que ele falar em metade do percurso, em partes iguais, você usa o macete, que é velocidade média 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Tá entendendo? Sempre que for partes iguais, você usa esse macete. Aí ele lhe dá duas velocidades, aí você faz. A velocidade média é 2 vezes a velocidade 1, que é 60, vezes a 2, que é 90. Sobre a velocidade 1, que é 60, mais a 2, que é 90. Fazendo o produto de todo mundo aqui em cima, nós vamos ter o quê? 10.800 dividido por 150. E vamos ter uma velocidade média de 72 km por hora. Recapitulando, se o percurso é dividido em partes, você usa a fórmula desmembrada, tá? ΔS1 mais ΔS2, tempo 1, tempo 2. Se for dividido em 4 partes, 5, aí é ΔS1, ΔS2, ΔS3, e assim vai, tá certo? Segue a sequência. Se o percurso for dividido em partes iguais, você usa o macete, 2V1, V2, V1 mais V2, ok? Terceiro exemplo. No terceiro exemplo, a gente tem aqui, ele percorre um percurso, ele gasta 1 hora para percorrer esse primeiro percurso com a velocidade de 60 km por hora. Depois gasta meia hora com a velocidade de 42 km por hora para percorrer o segundo percurso. Como ele quer a velocidade média, então a velocidade média não é ΔS sobre ΔT, só que é dividida em partes, ΔS1 mais ΔS2, ΔT1 mais ΔT2. Professor, a gente aqui não tem o ΔS, então a gente só tem aqui as velocidades e os tempos, então vamos achar percurso 1, velocidade 1, ΔS1 sobre o tempo 1. Então a gente vai ter ΔS1 vai ser o produto da velocidade 1 vezes o tempo 1, que é 60 vezes 1, que vai dar 60. Velocidade 2, ΔS2 sobre ΔT2. Então ΔS vai ser o produto de 42, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 0,5, que vai dar 21 km. Somando-se os dois percursos, nós temos um percurso total de 81 km. Aí nós vamos partir para o seguinte, o que é a velocidade média? Não é ΔS sobre ΔT? Quem é o ΔS? É o total que a gente acabou de encontrar, que é 81, e o ΔT, que é a soma dos dois tempos parciais, que é 1 mais 0,5, que dá 1,5. Essa divisão gerou para a gente uma velocidade média de 54 km por hora. Então, gente, é assim que a gente vai trabalhar quando o percurso é dividido em partes diferentes. Quando ele for dividido em partes iguais, você usa o macete, não pode esquecer, beleza? Próximo exemplo aqui, nós temos aqui o quarto exemplo. O quarto exemplo é quando a gente tem um móvel, um objeto em movimento e o outro parado. No caso aqui, quem está em movimento é o trem, ele vai atravessar essa ponte aqui que está parada. Só ocorre a ultrapassagem quando o final do trem chegar no final aqui, ó, da ponte aqui, ó, tá? Aí ele ocorreu a ultrapassagem. Perceba que vai ser a soma do ΔS da ponte mais o ΔS do trem. Usa-se o macete, velocidade média, ΔS de quem está em movimento, mais o ΔS de quem está parado. Tudo isso dividido por ΔT. O problema é que ele deu a velocidade em km por hora, você vai ter que converter, divide por 3,6 e você transforma em metros por segundo. Então você vai obter aí
uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, usando o macete, a gente vai ter velocidade média, é o ΔS do trem, que é quem está em movimento, mais o ΔS da ponte, que é quem está parado, dividido pelo ΔT. A velocidade já foi transformada, está em 10. ΔS do trem é o que eu quero, o ΔS da ponte vale quanto? 60 e o tempo vale 15. Vai rolar meios por extremos, 10 vezes 15 vai dar 150. ΔS do trem mais 60, que foi o que a gente fez aqui, ó, o mesmo por extremos. Então, ΔS do trem vai ser 150, porque o 60 passa para o lado de cá negativo, que vai dar 90 metros, beleza? Então, recapitulando, dividir o percurso em partes diferentes, você usa essa regrinha aqui, de desmembrando a fórmula da velocidade. Se você tiver o percurso dividido em partes iguais, você usa o macete, tá certo? Partes diferentes de novo, só que envolvendo hora e velocidade, você usa o macete, agora tem que achar o ΔS, depois joga na fórmula da velocidade média total e acha a velocidade média. Se envolver um móvel, um corpo em movimento e um parado, você usa o segundo macete, que é velocidade média, ΔS de quem está em movimento mais quem está parado, dividido pelo tempo. Às vezes, você tem aqui, por exemplo, uma bicicleta atravessando uma ponte. Aí a bicicleta, como ela tem uma dimensão desprezível em relação à ponte, às vezes a gente não leva em consideração a dimensão da bicicleta. Mas se a questão levar em consideração, você leva em consideração aqui também na hora da resolução, beleza? Quinto exemplo, isso aqui é falando sobre a aceleração média. A gente sabe que a aceleração ela pode ser positiva ou negativa, né? A aceleração é positiva quando a velocidade ela aumenta no decorrer do tempo. E a aceleração ela vai ser negativa quando ela diminui no decorrer do tempo. Ou seja, quando o carro pisa no freio, quando está sendo freado. Nesse caso, a gente tem uma aceleração 4, um tempo 9, vamos achar o ΔV. É uma questão fácil porque a aceleração é ΔV sobre ΔT. Já que a aceleração ela vale 4, nós temos aqui o ΔV, que é o que eu quero achar, e o ΔT, que vale 9. Vai rolar meios por extremos, isso vai dar 36 metros por segundo. Gente, cuidado, que a aceleração ela pode dar negativa, tá? A aceleração dá negativa quando o móvel pisa no freio, quando o motorista pisa no freio, quando o móvel está sendo freado, coisas desse tipo, tá? Ou quando a velocidade final é menor do que a velocidade inicial, beleza? No sexto exemplo, ele deu para a gente uma velocidade inicial de 72 km por hora. Disse que a velocidade final vai ser zero, porque ele freia e para, beleza? Ele para. Então o que é que vai acontecer? E o tempo vale 10 segundos. Essa aceleração é o que eu quero. Então a aceleração ela vai ser o quê? A velocidade final, porque como ela parou é zero. A inicial estava em 72 km por hora, dividi por 3,6 e encontrei 20 metros por segundo, então ficou 0 menos 20, dividido pelo tempo que é 10. Então deu uma aceleração de menos 20 sobre 10. Aceleração negativa, por quê? Mais uma vez, porque o móvel ele foi freado. Quando ele freia o móvel, ele é freado, a aceleração dele tende a ser negativa, beleza? Porque a velocidade final vai ficar menor do que a inicial. Sétimo exemplo, nós temos aqui mais um de aceleração, ele deu a aceleração, a velocidade inicial, e quer a final para um tempo de 4 segundos. Desmembra a fórmula da aceleração, ela fica VF menos VO sobre ΔT, a aceleração ela vale 6, a velocidade final é o que eu quero e a inicial ela vale 20, e o tempo 4, tá? Fez meios por extremos aqui, 6 vezes 4, 24, é igual a VF menos 20. Esse VF menos 20 passa para o primeiro membro, o 24 passa para o segundo. Quando se troca de membro todos ao mesmo tempo, a gente não precisa inverter o sinal. Então VF menos 20 é igual a 24, então VF é igual a 24 mais 20, então a velocidade final ela vale 44 metros por segundo. Beleza? E o último exemplo, nós temos aqui, ele disse que a aceleração desse cara aqui é negativa, então ele já vem freando, né? Ou diminuindo a velocidade de alguma forma. A velocidade inicial é 20 e a velocidade final é 8. Ele quer saber em quanto tempo isso ocorre. Desmembrando a fórmula de novo da aceleração, você tem VF menos VO dividido pelo ΔT. A aceleração vale quanto? Menos 4, tá? A velocidade final ela vale 8 e a inicial ela vale 20. Lembre-se que como a aceleração é negativa, a velocidade final tem que ser menor que a inicial para poder dar negativa. Então 8 menos 20 dividido por ΔT. Ficou menos 4 vezes ΔT deu menos 4 ΔT. E 8 menos 20 deu menos 12. Multiplico todo mundo aqui por menos 1, tá? E obtenho o quê? O ΔT, que vai ser 12 dividido por 4, que vai dar igual a quanto? A 3 segundos. Então, gente, isso aqui é basicamente o que a gente vai utilizar em aceleração. Veja que não foi difícil, tá? Aceleração, a fórmula é única, ΔV sobre ΔT. Futuramente vocês vão ver que ela vai se parecer muito com o voato, ela vai se transformar em voato, mas isso é mais para frente. Quando a gente tiver um corpo em movimento atravessando um parado, usa-se o macete da velocidade
ΔS de quem está em movimento, mais ΔS de quem está parado, certo? Se você tiver percursos diferentes, desmembra a forma da velocidade. E se você tiver percursos iguais, você usa 2V1 vezes V2 sobre V1 mais V2, tá certo? Qualquer dúvida, vocês deixem os comentários aí, tá? Deixa um likezinho aí para ajudar o canal, a gente agradece, beleza?